A vida te trata como você se trata. Bom, história. Fiquei com uma insolação algumas semanas atrás, por vários fatores. Mas eu compartilhei isso com um amigo que faz parte da comunidade mesmo, da minha comunidade. A gente já tem muita intimidade, muitos anos já de amizade. Por isso, quando eu compartilhei, ele teve a liberdade de falar assim: ficou o dia inteiro na praia, sem protetor solar, é? Calma, essa história é tão boa, ilustra tão bem. Ai. E aí eu falei, opa, estamos trabalhando na zona de julgamento? É assim que a gente está trabalhando? Ele falou, estou julgando sim, porque fez errado, né? Fez errado. Justifiquei, expliquei ali um pouco de que tinha sido o contexto, né? Mas, além disso, aproveitei essa intimidade e, ao mesmo tempo que temos amizade, mas estamos aqui nesse lugar onde eu ocupando o lugar do mentor, né? Falei, observa o que acabou de acontecer. Você não perguntou se eu estava bem. Você não perguntou o que que tinha acontecido. A primeira resposta ao fato de eu ter dito que eu fiquei doente foi um julgamento, uma suposição do que tinha me feito ficar doente, travestida de amor, de uma correção de caminho. Agradeço muito a esse meu amigo pela oportunidade de hoje trazer essa história. Vamos olhar sobre ela. O ponto aqui, contexto. Esse amigo há muito tempo sempre está trabalhando no processo terapêutico dele do autoconhecimento, essa rigidez, né, da culpa, da cobrança. E ali eu pude mostrar para ele, veja, você sempre diz que se cobra muito, que bate o chicotinho nas costas com muita facilidade frente a qualquer erro. Da mesma forma que ele me tratou por conta da intimidade que ele tem comigo, talvez com outra pessoa ele frearia um pouco mais, né? Com a intimidade a gente faz isso. A maneira como ele me tratou é só um reflexo de como ele tem se tratado sistematicamente, né, uma vida inteira. E ele, claro, está abrindo espaço para aprender a se tratar melhor. E como que ele tem feito isso e eu quero hoje trazer isso aqui? É um pilar básico do que eu chamo da missão de todo mundo, que é você conseguir equilibrar as suas polaridades, né? A sua polaridade da sua energia masculina e feminina, o famoso yin e yang. E aí a tradução que eu trago de maneira mais prática é a sua capacidade de se autoacolher do feminino, junto à sua capacidade também de se cobrar no lugar certo, no momento certo. E muitas vezes, a maioria das pessoas que eu acompanho, que eu atendo aqui, vem com esse padrão do chicote nas costas já muito ensaiado, muito facilitado. Então a gente se cobra com muita facilidade, já no automático. E isso vem de um lugar dessa desconexão interna, onde quanto mais eu me permito ficar na culpa, mais eu fico preso no ego. Quando eu digo ego, vou longe agora. Quando eu digo ego, é essa minha versão 3D aqui, ó, no meu corpo físico, que ganhou o nome Thomas, que ganhou essa pele, essa história, pele linda, maravilhosa, ó, bebam água. Ai, meu Deus do céu, que orgulho tendo essa pele. Bebam água, enfim, sexualidade, Thomas que tem essa história. O ego não é para ser jogado fora. Eu estou vivendo essa vida através dessa individualidade aqui, desse ser único que eu sou, com essa história, com esses traumas, beleza. Ao mesmo tempo que eu sou essa expressão do ego no mundo, do indivíduo, do ser, do eu, ao mesmo tempo eu faço parte do mundo. Eu estou integrado ao todo. Eu faço parte do todo. Quando eu me lembro disso, e eu preciso me reeducar, claro, para isso a todo tempo, quando eu me lembro que eu faço parte do todo, esse é o caminho de conexão com a fonte. Quando eu me conecto com a fonte da vida, o universo, Deus, com o amor, nessa hora, apesar de eu estar ainda encarnado aqui nessa experiência enquanto indivíduo, eu consigo receber e me conectar, me sintonizar com o amor. Se a gente pega emprestado aqui a tabela vibracional das emoções, que mede isso em Hertz, tabela Hawkins, a gente tem a culpa com alguma das vibrações mais baixas. Se eu não me engano, e eu posso estar enganado, 10 ou 20, 30 Hertz. E o amor está em 500 Hertz. É um salto de distância. Está muito longe. A culpa é a manutenção do ego. Eu aprendi essa frase lendo um curso em milagres.
Eu amo esse livro. Ali eles explicam que quando eu encarnei, aqui eu começo a experienciar o que é bom e o que é ruim, a dualidade, o peso da matéria. E aqui é como se eu tivesse existindo, né? Eu gosto dessa metáfora. Existindo primeiro no... Imagina um texto que você vai imprimir. Esse documento, ele existe virtualmente, beleza? Vamos trabalhar esse aspecto virtual com o espírito. E aí eu pego esse documento, eu imprimo ele. Então agora eu tenho uma folha impressa com o documento. Se tem um erro aqui nessa folha, que seria a gente na matéria, no ego, e eu tento corrigir isso através da matéria, através do ego, eu tenho limitações, certo? Eu preciso corrigir isso na origem. E a origem não está na impressão, a origem está no arquivo digital. Então, eu corrijo isso no arquivo e aí eu consigo fazer uma nova impressão corrigida desse documento. Isso é o autodomínio que a gente tanto fala. Isso é o que você ganha quando você consegue olhar para dentro e se treinar para se harmonizar internamente. E todo ser humano tem a energia masculina e feminina, né? É assim que a gente nasce, é assim que a gente existe nesse mundo. E isso independe do teu gênero, da tua sexualidade, da sua feminilidade ou masculinidade. Isso é você ter essa habilidade de conseguir ter maestria sobre as duas energias. Se acolher frente ao seu erro, porque você vai errar a vida inteira. Você vai continuar experienciando erro no trabalho, nas suas relações. Quanto mais você escolhe permanecer na culpa do erro, você está fazendo um coro, você está dando ênfase àquilo que você errou. E isso não está te ajudando a subir para o amor, a se liberar dessa situação. Porque na culpa você começa a se. Você continua se sentindo identificado com a separação de Deus, com a separação da fonte, com a separação do amor. Cara, longe do amor, você dificilmente consegue prosperar. Você está muito distante da vibração do orgulho de você mesmo, saca? Da alegria. A alegria, então, está em 540 Hz. Está muito distante. A culpa é uma vibração muito baixa. Muito baixa. E eu vou errar comigo mesmo. E todos os dias eu me treinei nos últimos anos para todas as vezes que eu erro. Não é sobre virar um psicopatas, né, que não sente nem, não tem nenhum traço de consciência do erro que faz. Pelo contrário, eu observo, caramba, errei feio, vacilei com alguém, preciso muitas vezes o quê? Me corrigir, pedir desculpas. E quando é comigo mesmo é igual. Só que qual é o caminho da correção? O caminho da correção não é o caminho da culpa, é o caminho do acolhimento. Voltando na mensagem do amigo, ele percebeu ali o espelho, né? Tudo é um espelho, tudo que está acontecendo. Que ele, o que ele me serviu, ele não estava me servindo amor. Voltando ainda, o Curso em Milagres tem uma frase que é: toda interação social ou é uma expressão de amor ou é um pedido de amor. Talvez a gente aprendeu o que é amor com várias crenças, né? Então talvez ele estava achando ali que ele estava operando sobre algum cuidado comigo, quando ele, né, enfatiza a culpa para mim, quando ele tenta, tipo, me corrigir, sem antes nem perguntar se eu estava bem, como que eu tinha vivido. E aí aquilo para mim foi um espelho muito claro do quanto ele estava cultivando essa vibração para com ele mesmo. Enfim, a gente vai errar, a gente vai se punir, a gente vai se torturar quando a gente permanece olhando para o que a gente errou. Mas o caminho do amor ele está sempre disponível. O caminho de volta para casa. O pai ele empurra a criança para a vida, né? Vai lá, encara novos objetivos, coragem, ahn, e ímpeto de conquistar algo novo. E a mãe acolhe depois que a criança cai, se rala e volta correndo pro colo da mãe, entendeu? Para se maternar. A gente precisa, enquanto pessoas adultas, ter a condição de internamente ser esse próprio pai, essa própria mãe pra gente mesmo. E aí, de novo, não é sobre ser uma pessoa feminina, mas é sobre saber acolher a energia feminina dentro de você. Para isso, gente, todos os dias antes de dormir, uma das coisas que eu faço, eu dou o saldo do dia.
Eu me agradeço, eu me agradeço. E fica aqui a indicação mais prática para você, que é o que eu sempre falo nos encontros da comunidade Noiva também. A gente precisa, uma tradução prática que eu posso dividir aqui. No início do dia, a gente precisa dessa energia mais masculina que vai te ajudar a colocar a tua lista de tarefas, lembrar quais são os seus objetivos, para onde você está indo. Isso vai disparar no teu cérebro o neurotransmissor que é da dopamina, que é a busca por algo. Então, eu acredito que ao fazer essa tarefa, isso vai me trazer algum prazer, a busca pelo prazer, né? Então, estou nesse processo de acreditar, de ter expectativa, de ter fé, esperança, gana. Preciso disso. Todo mundo precisa disso. A energia masculina é necessária. Amo. Beleza. Ao mesmo tempo, no final desse dia, se eu conseguir aqui no dia de hoje, eu disse que eu quero chegar ao 10. E aí eu fui, disparei dopamina no início do dia, vi minha lista de tarefas, relembrei meus objetivos, então é isso, é para lá que eu tô indo. Olhei meu quadro dos sonhos, por exemplo, né? Tá, tô indo para lá. Alcancei 5, não alcancei 10, alcancei 5. No final do dia, eu preciso me parabenizar por ter alcançado 5. Porque se eu nunca paro para me parabenizar, se eu só vou me parabenizar quando eu chegar no 10, acho que dificilmente se chega ao 10, porque vai ter uma estafa ainda antes. Saca? Um limite, um desgaste que vai te fazer desistir. E isso vale para tudo, quando você tá, os mini progressos que você tem, seja qual for o teu objetivo profissional, de relacionamento, de mudança de corpo físico, de performance na academia, você precisa comemorar as micro metas, né? Eu estou aqui trazendo uma referência que eu aprendi na neurociência e eu faço esse link disso com o masculino e com o feminino. São formas de você trabalhar sua energia diariamente. Porque essa é uma demanda que uma pessoa que não consegue se acolher, se validar, se maternar, ela vai para a vida se cobrando excessivamente. E isso é uma fraqueza, tanto quanto a pessoa que se cobra está com o masculino super enfatizado ou o oposto, né? Tá muito frágil, tá sempre com pena de si, tá sempre passando a mão na sua cabeça e nunca para se cobrar. A cobrança talvez não venha depois, a melhor cobrança não venha depois do erro exatamente. Porque naquele momento tu tá frágil, você precisa primeiro subir tua vibração. Eu tive uma partilha com uma outra amiga agora recente que fez um trabalho, recebeu alguns feedbacks que balançou ela, assim, emocionalmente. Falei, vamos lá. O que você precisa agora é subir sua vibração, porque os feedbacks negativos que você recebeu sobre o trabalho não são únicos, você também recebeu muitos positivos, só que é claro que o nosso cérebro vai focar, né, no que é negativo. Normal, todo mundo experimenta isso, essa herança aqui ancestral, nosso cérebro reptiliano. Então, nessa hora, o que você precisa é acolher, se perdoar, se parabenizar. Lembrar que você fez o melhor que você pôde. Se hoje você alcançou 5, sucesso por esses 5. Parabéns por esses 5. Esse é o caminho para que você consiga no dia seguinte, aí sim, você melhorou a tua vibração, você se acolheu, você se amou, voltou para si, voltou para o teu lugar. No dia seguinte você consegue fazer melhor. Quando eu tive essa desidratação, eu fiz esse trabalho. Eu não me culpei por ter ficado doente. Nossa, cara, que benção, velho. Parei para pensar agora que talvez alguns anos atrás eu teria me culpado, porque eu não tinha esse conhecimento que hoje eu divido e ensino. Gente, o tempo é muito bom com a gente. O tempo dedicado, ele faz muito bem. Enfim, o que eu fiz foi me ensinar ali com o aprendizado. Eu me fiz perguntas. Por que que eu parei aqui? O que que eu preciso aprender com isso? O que que aconteceu? Primeiro, como que eu vim parar aqui? Me fiz essas perguntas e entendi. Ah, tá. Corri no sol mais tarde do que o comum, fiz um caminho diferente para a praia, fui na lagoa, não fiquei embaixo de nenhuma árvore, beleza, me expus muito mais ao sol. Compreendi. Depois disso, saí do físico. Primeiro ainda no físico, né? Como que eu faço para melhorar? Entendi como que eu faria para melhorar, cancelei o compromisso que eu tinha, fiz os ajustes na rotina, bebi muito mais água, coloquei sal na água, enfim, descansei, não me cobrei nada, absolutamente nada no período de recuperação. Zero cobrança. Essa foi a minha estratégia. Tipo, eu só preciso me recuperar agora.
E é isso que falta muitas vezes, isso é o feminino. Sabe, no dia anterior eu corri, entreguei, performei, adoeci. Gerou uma inflamação, no meu caso, uma desidratação, né? Mas entenda metaforicamente o que seria essa inflamação aí na tua vida. Chegou nessa estafa, ao invés de se cobrar porque eu tenho que fazer o que eu tenho que ser feito, que é disciplina, não, mano, preciso de condições para fazer o que tem que ser feito. Deixa eu me acolher nesse momento. É água, é sono, é descanso, enfim, me dê esse dia. No dia seguinte eu tava o quê? Bem. E aí, ao mesmo tempo, também refleti, né? Para além do físico, qual era o aprendizado da situação? Por que talvez que eu tenha ficado doente, né? Para quê? Tem essa diferença também, né? Muitas vezes a gente pergunta o porquê, enfatizando quase que não, na não aceitação. Caramba, por que isso está acontecendo comigo? De novo, tô aqui. Quando eu pergunto para quê, eu já estou dando uma utilidade. Isso já é uma pessoa com outra vibração, com outra resiliência. Então, antes de você questionar vibracionalmente por que você está vivendo o que você está, primeiro perceba como que está a tua vibração, em que lugar você está. Você está puramente no ego ou você está conectado no amor? Você está no lugar da vítima ou você está conectado com a tua postura no lugar do observador, do co-criador? O observador que está aqui, ó, olhando de fora da própria vida. O que está acontecendo, como que isso está contribuindo e por que está acontecendo. É diferente. Eu espero que essa troca te ajude a elaborar, porque o fato é que a gente precisa dessa maestria de conseguir se acolher para conseguir seguir inteiro para a vida. Uma pessoa magnética é uma pessoa que consegue, ou seja, magnética, né, que atrai as experiências, as pessoas, as relações, as oportunidades, é uma pessoa que está em dia com a tua própria energia, masculina e feminina, ok? Então, é uma demanda intransferível, é sua, você vai precisar aprender isso. Se quiser aprender comigo, tem a minha comunidade que é o Método Miva, que o link está aqui na descrição, tá bem? A gente se vê no próximo episódio, que você se trate cada vez melhor, com mais carinho, com mais amor, amorosidade, que aí a vida vai refletir esse tratamento também para você. Até o próximo.